Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CEPREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade, estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. Atualmente nós estamos estudando o capítulo de número, na verdade é o título, 2.4, Iluminação. Nós já fizemos a parte, estamos dentro do tópico, que trata sobre a necessidade da iluminação. Iluminação, normalmente, numa condição rápida, apenas para a gente se quer colocar dentro dos nossos estudos, refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral, que leva a uma compreensão mais profunda da vida, seu propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Isso no âmbito espiritual. Lógico que a iluminação também, como nós vimos na primeira apresentação, no nosso primeiro estudo, a iluminação ela também está dentro do campo das ciências, do campo do racional, dos estudos, de todos os campos. Então, dentro de todos os campos, processo de iluminação, processo de conhecimento, iluminação nada mais é do que o processo de aquisição de conhecimento, experiência e vivência. Todo esse processo ele se alarga a todos os campos da humanidade. Eu abri apenas com o campo espiritual, que é mais o nosso foco, o nosso foco está voltado ao desenvolvimento moral, intelecto e moral. Então, dentro do campo intelecto e moral, a iluminação ela está dentro desse processo de aquisição de conhecimentos e experiências. Estamos dentro do capítulo 2.4, que é a necessidade, e hoje nós estamos iniciando a pergunta do número 221. Obviamente, antes de a gente dar início aos nossos trabalhos, como a gente sempre faz, vamos fazer a nossa prece que nos liga aos nossos irmãos caridosos, espirituais, que sempre estão junto conosco, onde quer que nós estejamos. Nós temos ali o nosso mentor, o nosso guia, o nosso espírito simpático, Jesus conosco, porque ele mesmo disse, onde dois ou mais ali estiverem em meu nome, eu lá estarei. Com certeza, a equipe do Mestre sempre presente, nos incluindo, nos inspirando, nos auxiliando na compreensão dos seus ensinos, da sua vida, da sua vivência. Jesus viveu o seu Evangelho. Jesus é o maior exemplo que nós temos, por isso ele é o nosso modelo guia. Ele é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu, que ofereceu ao homem, ao ser humano, para servir de guia modelo. Nós estamos aqui, então, através das luzes da doutrina espírita e com o apoio da espiritualidade e das mãos benditas do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que nos ofereceu, através da sua psicografia, esses estudos, esses apontamentos, do nosso irmão Emmanuel, mentor do nosso irmão Chico Xavier, e que nos ajudam em nossos ensinos, em nosso aprendizado, das máximas de Jesus, na aplicação prática em nossa vida. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade e a Deus por essa oportunidade bendita de servir em sua seara e de juntos aqui iremos em busca da verdade que nos liberta e que nos conduz a um dia estarmos orbitando em volta do nosso Pai eterno. Agradecidos, iniciamos com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, e assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Samuel, seja bem-vindo. Hoje, meio de feriado, aqui em São Paulo, está quase de paradão. Então, estou aqui com o meu irmão Nivaldo. Daqui a pouco, quem sabe, sobe mais alguém aqui para nos acompanhar.
mas nós estamos com o quórum aqui na casa extremamente reduzido. Quando a gente tem feriado intercalado, final de semana aqui normalmente é bem reduzido. E mesmo com a transmissão online, mesmo com o convite, as pessoas estão viajando, estão com a família, e nós sabemos, a família é muito, é o nosso exercício, é o nosso exercício, é o nosso local de exercício, maior exercício do ser humano, na prática da caridade, do amor, do desenvolvimento de virtudes. Então, nós temos que respeitar esses momentos com a família, e aqueles que têm a disponibilidade do tempo, de estar aqui reunido, de conversar, aprender, trocar ideias, construir a verdade, estamos todos aqui. Então, a nossa gratidão a todos aqueles que podem e que se colocam aqui para a gente estabelecer esse diálogo. Todos aqueles que depois quiserem, a gente tem publicado, né, os trabalhos de estudo na internet. Eu peço desculpas, eu ainda não consegui publicar na semana passada. Essa semana eu tive uma série de afazeres, inclusive por causa do feriado. A minha área de trabalho é uma área que as pessoas procuram muito no feriado. Então, no feriado eu trabalho o dobro. Diferente das outras pessoas, no feriado eu trabalho o dobro ou o triplo, né? Então, a gente trabalha bastante no feriado. Mas a gente sempre encontra tempo, e essa semana, com certeza, eu vou estar publicando a pergunta da semana passada e a dessa semana. Vamos, então, compartilhar a pergunta. A pergunta de hoje, como já na abertura coloquei, é a pergunta do número 222, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Só um instantinho para a gente compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. A pergunta de hoje é do número 221. Vamos lá. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? As perguntas devem ser a primeira parte, né, do nosso estudo que a gente deve observar, né? Nós temos ali um trechinho que está entre vírgulas, quer dizer, ele deve ser observado com e sem, né? A análise pela razão pode cooperar no trabalho de nossa iluminação espiritual, acrescentando aquele trechinho, de modo definitivo, no trabalho de nossa iluminação espiritual. Tá? Então, normalmente, quando você tem uma pergunta e você tem um trecho da pergunta que está entre vírgulas, ela normalmente está te falando assim, olha, essa pergunta que eu estou fazendo, ela pode ser analisada de duas formas, com ou sem esse pedacinho que está entre vírgulas, né? Então, Emmanuel normalmente trabalha dessa forma, ele nos apresenta a resposta trazendo isso de modo definitivo e trazendo de um modo geral, né? Ou seja, a análise pela razão pode cooperar com o trabalho da nossa iluminação espiritual, de uma maneira geral, ou de modo definitivo, na nossa iluminação espiritual. Lembrando que iluminação, como a gente já viu lá no comecinho, principalmente no que nós estamos trabalhando sobre a necessidade da iluminação, né? A iluminação refere-se no processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a uma compreensão mais profunda da vida, do seu propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Lógico que, volto a dizer, a iluminação ela não está só vinculada ao processo de desenvolvimento moral e espiritual. Ela também está voltada ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento de virtudes, ao aprendizado, às vivências, ou seja, a iluminação é um processo de aquisição de conhecimento. E aí, vamos então partir, a partir dessa ideia que nós já construímos da pergunta, vamos ver o que nosso irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico, nos apresenta. É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mistério considerar que essa razão vem sendo trabalhada em muitos séculos no planeta, pelos vícios de toda sorte. É que interessante, né? Temos plena confirmação desse acerto no ultranacionalismo europeu. Lembremos que esse livro foi escrito em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial. Então,
Voltemos a esse parágrafo, porque esse parágrafo ele tem uma certa conotação ao próprio momento em que o livro foi escrito. Nós precisamos contextualizar, né? Então, para contextualizar o livro, a gente precisa estar no momento em que a resposta foi nos dada e aquilo que a sociedade vivenciava naquele momento. Temos plena confirmação desse acerto no ultranacionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, olha, por isso que eu falei do contexto, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Vejam que ele usa, inclusive, ainda agora, entre vírgulas, quer dizer, ele está chamando para atenção para nós que esse parágrafo está muito voltado ao momento em que a sociedade vivia em 1941. Mas que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento. Esse trecho é um trecho principal da nossa resposta. Desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização. Lembrando que Fausto, né, a palavra Fausto, ela normalmente ela pode ser traduzida, né, como luxo, ostentação ou grande pompa, né, embora ao luxo, a ostentação da civilização. Reconhecemos, pois, que, na atualidade do orbe, toda iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio, desesperado, do mundo deve volver-se para Deus, como uma criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. E ele termina por aí. O próximo já é a 222. Bom, primeira coisa que é interessante a gente trazer um pouco de luz na assertiva de trabalhar com essa resposta. Temos um parágrafo que ele é um parágrafo muito posicionado ao momento em que a sociedade ali vivenciava. Nós estávamos no tempo de uma guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, esse segundo parágrafo, ele é muito assertivo àquele momento. E o que seria a expressão ultrarracionalismo europeu? Bom, não existe vamos dizer assim, um arcabouço de informações com relação a um ponto específico desse trabalho. Mas a gente pode recorrer também, novamente, a essa pergunta à inteligência artificial, à própria banco de dados, que é a inteligência artificial, para que ela possa nos oferecer alguma coisa. É bem provável, é bem cabível, né, que uma expressão tão específica e tão voltado a um momento, né, como ele aparece ali, ainda agora, a um momento da história, que possivelmente nós não tenhamos assim um desmembramento muito claro sobre isso. Mas a expressão ultrarracionalismo em si, ela traz para nós um certo entendimento. Então, eu vou também compartilhar com vocês, porque eu fiz essa pergunta à inteligência artificial e eu sabia que possivelmente, por ser algo muito específico, de um determinado tempo, e uma expressão que não se usa mais, possivelmente desde o término da Segunda Guerra Mundial, essa expressão não é mais utilizada, então possivelmente o próprio banco de dados nosso não iria trazer algo tão pontual ao momento, mas iria nos trazer uma reflexão sobre o termo ultrarracionalismo. E isso realmente ela nos apresenta. Eu quero compartilhar com vocês porque isso pode nos ajudar no nosso estudo dessa pergunta. Então, eu vou compartilhar rapidamente. Ele é bem pequenininha, né? Deixa eu só colocar isso no chão. Ver se eu deixei aberta a pergunta. Eu acho que não. Só um segundo. Share screen.
Eu coloquei a pergunta, né, o que se entende pela expressão ultrarracionalismo europeu? A expressão ultrarracionalismo europeu não é um termo amplamente reconhecido ou definido na filosofia ou na história intelectual. No entanto, posso tentar fornecer uma interpretação geral do que essa expressão poderia significar com base no seu contexto. Ou seja, ela vai tentar construir alguma coisa porque não se encontra dentro das bases do conhecimento, principalmente o Wikipedia, que é onde a inteligência artificial tira a maior parte dos dados, né? Fora os outros sites que estão vinculados, mas não se encontra o termo específico. Mas ela pode extrapolar, como eu falei, a partir do contexto. Estamos falando de um contexto da época de 1941. Vamos lá. O racionalismo é uma abordagem filosófica que enfatiza o uso da razão e da lógica como meio primário de adquirir conhecimento e compreender o mundo. Ele se destaca pela crença na capacidade da razão humana de chegar às verdades universais e objetivas. Materialismo puro, totalmente. Os racionalistas acreditam que a razão pode ser usada para resolver uma ampla variedade de questões, incluindo questões metafísicas, epistemológicas e morais. Ou seja, tudo isso daqui nos leva a dizer que o racionalismo é uma doutrina ou uma abordagem filosófica que trabalha única e exclusivamente nos aspectos do mundo materialista. A expressão ultrarracionalismo europeu, e aí ele coloca entre aspas, ou seja, eu vou extrapolar isso a partir daquilo que existe de possibilidades, né? Pode sugerir uma ênfase ainda mais forte na razão e na lógica do que no racionalismo tradicional. Ou seja, ele pode ser algo até mais forte. Ou seja, pode ser realmente o materialismo e o poder da força, como Emmanuel coloca naquele parágrafo, força, dominação, que levam à brutalidade da guerra. Pode implicar uma abordagem extrema, guerra, que coloca a razão acima de todas as outras formas de conhecimento, como a intuição e a experiência sensorial ou a emoção. Pode também indicar uma postura intelectual que considera ou minimiza as dimensões subjetivas da experiência humana em favor de um enfoque puramente objetivo e analítico. Ele faz depois uma informação que é importantíssima em todas as vezes que ele trabalha com um trabalho puramente dedutivo, ou seja, olha, eu não tenho bases, como ele coloca lá no início, né? Olha, eu não tenho aqui bases, né? Não tem, o termo não é reconhecido, eu não tenho bases sobre isso dentro da Wikipedia ou dentro do próprio conhecimento humano que eu colhi dentro da internet. E aí ele coloca isso para, de uma maneira clara, dizer, olha, eu fiz uma especulação a partir daquilo que eu consegui absorver e dentro daquilo que eu consegui fazer, dentro de uma análise analítica. No entanto, é importante notar que essa expressão não é amplamente utilizada ou reconhecida na filosofia ou na literatura acadêmica. Como eu falei, isso era muito restrito ao tempo em que o livro foi publicado. Pelo menos até minha data de conhecimento, que é setembro de 2021. Significa dizer que tudo que você encontra dentro do ChatGPT é de setembro de 2021 para trás. Qualquer coisa que foi descoberta, que foi acrescentada de setembro de 2021 para frente, nós não temos ainda nesse ChatGPT, que é a versão que eu estou usando, que é a versão 2.5. Existe uma versão mais atual, que é a versão 3, que ela vai até março desse ano, de 2023. Se você estiver se referindo a algum contexto específico, o autor ou o autor que usa a expressão de maneira particular pode ser útil consultar esse contexto para obter uma compreensão mais precisa do que está sendo abordado. Ou seja, ele fala para você, vai lá para Emmanuel, que ele está usando essa expressão, e veja dentro do contexto de Emmanuel o que é que isso está significando. Eu dei aqui apenas para você um aspecto geral. Eu citei aqui o ChatGPT versão 3.0, ele aparece aqui embaixo, ó. Só que ele vai de agosto, né? Na verdade, é de agosto de 2022, não é. Em março ainda não foi publicado, que é 3.5. O problema é que a versão 3
ele só permite você colocar até 5 perguntas, né? E a partir da 6ª pergunta você tem que comprar o uso do chat GPT. Então, eu não estou usando a versão 2.5 porque ela é ilimitada. Você coloca quantas perguntas você quiser e ele usa de uma maneira menos restritiva, né? A versão 3, como já é uma versão comercial, ela permite 5 perguntas e a partir da 6ª pergunta no mesmo dia, ela fala para você, pô, você está usando bastante, então colabora com alguma coisa e pede para você comprar o uso do chat GPT. Tá? Então, eu estou usando essa versão e mesmo que eu utilizasse a 3, eu perguntei na 3, a resposta foi a mesma. Tá? Então, fiquem tranquilo, a resposta ainda serve. Fechando o share e voltando para a nossa linha de discussão, nós temos então a pergunta, né? Eu vou compartilhar a pergunta de novo, só para não terminar a minha colocação a respeito dessa. Né? Bom, eu comentei, então, a partir eu falei sobre o parágrafo número 2, né? Tem plena confirmação desse acerto do ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, ou seja, durante aquele período em que essa resposta foi aplicada, não tem vacilado entre paz e guerra. Eles estavam no meio da Segunda Guerra Mundial, entre direito e força, entre ordem e agressão. Ou seja, apenas o materialismo levou a isso. Isso que ele está querendo dizer. Ou seja, apenas pela razão para compreender a iluminação espiritual vai levar à guerra, vai levar a soluções, vai levar a um monte de problemas, né? Porque falta uma coisa importante. Está faltando sentimento. Reconhecemos, pois, que na qualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer antes de tudo do sentimento. O problema é que o sentimento, gente, não é uma coisa que se adquire de um dia para o outro. Não é uma coisa que se adquire de um dia para o outro. Para isso, eu vou usar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 11, Instruções dos Espíritos, Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862, item de número 8. E aí coloca. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Ou seja, de uma certa maneira, quando você trabalha apenas com a razão, você dá muito mais valor à emoção e ao instinto. E aí ele vai explicar o que eu estou querendo dizer, e então eu vou usar os recursos que o nosso irmão Lázaro coloca no Evangelho segundo o Espiritismo para colocar o meu ponto de vista, porque eu não encontrei palavras melhores do que as palavras de Lázaro. Então, vamos lá. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto. Afinal de contas, no seu ponto de partida, nós estamos lá no mundo primitivo. No mundo primitivo, nós acabamos de sair do mundo animal, começamos a ter o nosso livre-arbítrio ali um pouquinho maior, já tem uma ideia, a gente já se vê como, pelo menos como, já consegue se ver, né, como um ser, né, e já começa a ter como as leis de Deus estão impressas na consciência, a ideia de Deus ela também é inata, né? Então, naquilo que ele não compreende, já começa a ver Deus. Então, já há um desenvolvimento, mas o instinto aí é muito forte, por isso que ele coloca, né? No ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quem corrompe o homem? Materialismo, né? O materialismo, o orgulho, o egoísmo, quando a gente deixa de lado Deus, né? Deixa de orbitar em torno de Deus e quer orbitar em torno de nós mesmos, né? Ou seja, o meu interesse pessoal, aí nasce todo o orgulho, aí nasce todo o egoísmo. E então, mais avançado e corrompido pelo orgulho, pelo egoísmo, deixando Deus de lado, querendo você ser o centro do universo, né? Só tem sensações. Eu acho interessante porque quando a gente observa os animais, eu tenho uma cachorrinha, por exemplo, e quando você chega assim, ela tem uma explosão de sensação, ela é instinto, né? Mas ela tem uma explosão de sensação. Mas como ela não tem raciocínio, como ela não consegue ter a razão para equilibrar essa sensação, ela explode em sensação e daqui a pouco passa. Passou. Porque isso não vai para sentimento, ela não tem sentimento, porque ela não tem o móvel da razão para equilibrar essa explosão e dar um sentido nessa explosão. Sem ter um sentido para ele. Né? Aí ele coloca, né?
Do ponto de partida, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído, olha a razão, né? Instruído é purificado, tem sentimento, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas desse sol interior que reúne e condensa em foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu não vou ler o resto do texto, mas eu vou para uma outra parte que eu acho importante e que deduz aquilo que eu gostaria de apresentar. Disse que o homem, o seu instinto, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para alcançar uma direção, para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Do que nós estávamos falando? A matéria que ofusca e que nos leva a abandonar Deus e nos colocar como centro de tudo. Os instintos são a, são a germinação e os embriões dos sentimentos, trazendo consigo o progresso, como a bolota oculta ao carvalho. Os seres menos adiantados são os que libertando-se lentamente da sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do seu trabalho atual. É mais que os bens terrenos, ele nos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, eu não encontrei outro lugar para que pudesse explicar, para que pudesse apresentar essa reeducação sentimental que eles falam aqui, né? Os legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, a cada um segundo suas obras, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Ou seja, se a gente ficar apenas na base materialista, a tendência é que a gente acabe se destruindo um ao outro, porque nós não temos o que seria o futuro. O futuro não existe. O que existe é só interregno entre o nascer e o morrer. O que importa é o que eu tenho agora, não o que vai ter no futuro. Então, o materialista não pensa nessas possibilidades. E não pensando nessas possibilidades, ele avança sobre os direitos alheios, ele faz ali, ó, entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Ele se desequilibra, como desequilibra pela ausência do sentimento. Não tem jeito, né? Ressuscita a selvageria e o crime. Embora o Fausto, né? Esse Fausto, eu já falei, quer dizer, a palavra Fausto, né? Quer dizer luxo, ostentação, ou grande pompa, né? Grande pompa, acho que é melhor, a grande pompa da civilização, que acha que fez grandes desenvolvimentos e que, na verdade, o desenvolvimento em si é interior, não exterior. O mundo é importante se desenvolver, mas é importante que se desenvolva também o espírito, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No meu entender, é o que eu consegui colocar. A Meg não está com a gente, mas ela falou para nós que a pergunta 628 do Livro dos Espíritos trazia alguma coisa. Eu vou ler a pergunta e vou ler o trecho que ela pediu para que a gente avaliasse. A pergunta é: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? E ela pediu para nós observarmos o seguinte parágrafo, né? Deixa eu ver se eu acho. Há para o estudioso, entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém o germe dos grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias umas das outras,
esparsas que estão no meio e acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar. Graças à chave que nos dá o Espiritismo, para uma multidão dessas coisas que puderam até aqui, de coisas que puderam até aqui nos parecer sem razão, ou da qual hoje a realidade nos é demonstrada de maneira irrecusável, ou seja, a luz da doutrina espírita que nos fez ver aquilo que nós não conseguíamos compreender. Não negligencieis, portanto, de aurir objeto de estudos desses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Na verdade, a resposta ela é um pouco extensa, depois eu peço para que vocês deem uma olhada, mas de maneira geral, a resposta que ele dá é que, sem as luzes da doutrina espírita, realmente ficava muito difícil, né, dar continuidade ao desenvolvimento intelecto-moral, ao desenvolvimento racional de um espírito imortal, um espírito que está num processo de aprendizagem e que caminha rumo à felicidade. Olha, gente, é o que eu consegui, assim, compreender lendo essa pergunta e raciocinando com aquilo que eu já consegui estudar dentro da doutrina espírita. E gostaria de ouvir de vocês os seus pareceres. Por favor, eu vou fechar o chat para que a gente possa abrir para a gente conversar um pouco. Por favor. Bem, acho que tudo que você colocou aqui, eu pude extrair, né, você colocou e na resposta, nós podemos entender aqui o materialismo, né? Uma escola, chega assim, a idade é um produto do meio do nosso mundo, né? Então, nós tivemos no século XIX uma exacerbação da era industrial, né, que nos conduziu a nova forma de agir e pensar. O progresso acabou nos colocando e a gente não estava preparado para isso, que não fomos preparados. Não foi algo que aconteceu assim devagar, foi algo que aconteceu súbito, né? De repente apareceu. E isso acabou provocando muitos desequilíbrios na sociedade. E a gente vê isso acontecendo até hoje, né? A exacerbação do materialismo está nos conduzindo para uma sociedade fria, sem nenhuma emoção, né? E brutalizada, né? É isso que a gente está vendo aí. O que contrabalança isso colocado por você, né? Que a gente viu ali, justiça, né? É que, na verdade, falta amor. Amor. Então, é o que eu sempre digo, não podemos esquecer que o ser humano ele é dual. O corpo e o espírito. O corpo e o espírito. O corpo precisa de alimento material. O espírito precisa de alimento espiritual. E a soma dessas duas coisas nos torna mais humanizados. E o que coroa, na verdade, seres humanos, o amor. É a única diferença que nós temos em relação ao outros. Nós nos exprimimos através da linguagem do amor. Isso nos é ensinado pela religião. A religião é que nos proporciona condições de ter contato com o amor em nossos lares, em primeiro momento, em segundo momento, na escola da religião. Lá a gente aprende a socializar com o amor, com carinho, a gente começa a fazer aí as comparações, a gente começa aí a aprender e a educar o nosso emocional, né? Fora de casa, dentro de casa. E a brutalização, através da mecanização, né, pela qual nós estamos passando agora, né,
inclusive pela imposição da inteligência artificial, vários conduziram feito sem sair. O ser humano vai se tornar como é que se poderia dizer, algo insípido, né? Sem sabor, sem cor, e desprovido totalmente de emoção. Para onde a gente está indo? A gente já está vendo isso. A gente já está assistindo isso acontecer. Já estamos vendo isso aí. Então, isso que Emmanuel colocou há 168 anos atrás, nós estamos vivendo agora. Sofremos gradações nessas mudanças e o racionalismo brutal está nos impondo esse através de todas essas manifestações. Estão sendo moldados, né? Moldados, brutal, fria, egoísta, sem nenhum sentimento. Isso está acontecendo. A gente pode perceber nas relações humanas, a ponto de o ser humano cair na calçada, estar sofrendo, todo mundo passa, olha e vai embora. Ninguém socorre essa pessoa. A ponto de um ladrão dar um tiro em uma pessoa, num assalto, e ir embora tranquilamente, deixar a pessoa coisando ali, e ninguém correr para socorrer. Está acontecendo nos nossos olhos, na nossa frente, gente. E nós não temos piedade de pegar a pessoa pela mão, levantar e socorrer. É isso que está acontecendo. O que é isso aí? Nós já estamos sem condições de reagir. O nosso emocional não está mais reagindo diante de tanta brutalidade que a gente assiste. E toda a comunicação, através de literatura, filmes, televisão, a gente também está sendo canalizado para isso, para produzir a brutalização do ser humano. Como? Jogando para nós um cadeio enorme de violência. Os descontroles de qualquer sentimento de depressão, de emoção, de afetividade, como se o ser humano fosse uma máquina. Eles estão querendo nos conduzir com isso para esse último vitimização do ser humano, do cérebro do ser humano, transformá-lo num ser sem emoção. Então, o que é que nos salva? Nós que somos espíritos, sabemos que convivemos com isso todos os dias, estudando, praticando, isso que nos torna humanos. Isso que Emmanuel é tão incisivo nisso. Caridade. Jesus fala isso o tempo todo. Porque ele sabia que no final dos tempos nós teríamos que exercer isso. Exercer isso com fé. Mas com fé mesmo. Quando você está diante do conflito, a fé tem que ser não cega, mas a fé tem que ser naquela fé decidida, definida. Agir com fé, praticando as ações sem ter nenhuma dúvida, sem ter nenhum arrependimento. Porque é só isso que vai nos salvar. E é isso que estamos mantendo ainda, se pode dizer, espertos, estamos acordados. De ilusão, estão sendo enganadas, estão sendo envolvidas por mensagens enganosas o tempo todo, e sendo brutalizadas por essas mensagens, por essas visualizações. Então, estamos aqui discutindo um assunto que é algo que nós somos os trabalhadores da última hora. Isso. Nós, trabalhadores da última hora, exercemos a comunidade, que é o último exercício de amor que nós podemos demonstrar como seres humanos. Isso que nos diferencia dos outros. Só o exercício do poder, só o exercício da comunidade pode nos levar
ao longo dessa forma de pensar, somos todas as aulas que nós recebemos, compelidos a deixar de lado essa forma de pensar materialista. Temos que acreditar no que estamos fazendo. Temos que acreditar que o homem, há 168 anos atrás, preocupou com isso, colocou isso no papel, para que nós estivéssemos agora, aqui no século XXI, na segunda década do século, na terceira década do século XXI, estivéssemos recebendo esse recado, estivéssemos convictos de que estamos no caminho certo. É isso. E que, por favor, continuemos nesse caminho. Bom, sugestão de leitura antes de passar para a palavra para a Rose, que eu já quero falar. Sugestão de leitura. O Sermão Profético, Grandes Tribulações, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, Lucas 21, 12, Lucas capítulo 21, de 5 a 28, de 12, 20, 25 a 27, e do 17, de 30 a 37. Um trechinho bem interessante do que ele quis dizer, né? Que aparece, né? Essa parte. Neste tempo, muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, como ele falou, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra, habitada para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Aqueles que estiverem com padrão vibracional baixo, levem um padrão vibracional. Os que estiverem sobre o terraço, não desçam para pegar as coisas de dentro de casa. Aqueles que já conseguiram, de certa maneira, se desvincular do materialismo, não retornem para as coisas de dentro da sua casa. Não retornem para o materialismo. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar a sua veste. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser. Aquele que põe a mão no arado vê o que precisa ser feito e continua, persevera e vai em frente. Bom, é bem extenso. Sugestão: leia, interprete, versículo por versículo. Eu interpretei 3 versículos. Cada um deles aqui tem uma interpretação. Siga, vá seguindo, vá raciocinando. Comece do primeiro versículo e vá pegando versículo por versículo, palavra por palavra, estude as palavras, estude os versículos. Basicamente foi o que você apresentou aqui para a gente. Aquele que me para, que olha para trás, é engraçado. Porque ele cai, né? Ele cai num processo de paralisia. Só uma observação. Nós estamos discutindo o tempo todo sobre as semanas, e até onde eu lembro, o empurrinho dele, até hoje, ele não deu uma colocação, não cometeu nenhum equívoco, tudo que ele está valendo, que ele falou, está valendo até hoje. E vai valer, né? Porque ele não fugiu da moral do Cristo. Ele mandou, quer dizer o seguinte: Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. E ele está conosco. Cumprir direitinho o seu encargo. Né? Rosilene. Fica o veículo. Rosilene, por favor. Não. Você está um filosófico igual o Francesco? Não. Não. Eu acredito assim, pela pergunta, né? Da razão,
Todos nós temos, né, essa paixão, mas que nunca sair do sentimento, da empatia, do olhar para o próximo. E eu acho muito interessante que algumas pessoas que a gente conhece que já nasceu com essa sensibilidade, com esse amor um pouco mais aflorado. E são pessoas que agregam, pessoas que por onde caminham, agrega amizade, agrega bons sentimentos, e genuinamente pessoas do bem. Tem outras pessoas que precisam desenvolver isso. Elas têm, mas elas precisam se atentar a praticar. Porque ela tem um lado mais racional, enfim. E o Espiritismo nos ajuda muito nessa cartilha de como seguir para nos tornarmos pessoas assim. Pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais, realmente, esse olhar para o outro. Né? Porque muitas vezes a gente pode olhar para o retrovisor da nossa vida, sim, a gente estava na vida, lógico, sendo bem criados, graças a Deus, sendo bem amparados, bem encaminhados nesse trilho da vida, mas a gente só deu esse plus quando a gente conheceu o Espiritismo, por mim. Quando você começa a ler, começa a entender, começa a absorver o Espiritismo mais no teu dia a dia, nas tuas ações, nas tuas atitudes, na tua forma de pensar, nas tuas como corrigir tal percurso, onde a gente consegue, né, nos desenvolver nesse sentido. Mas eu vejo que tem outras que nem conhecem o Espiritismo, mas são pessoas genuinamente do bem. Elas não precisaram ter tanto estudo, de tanta coisa, para ser pessoas do bem. E por isso também a gente tem pessoas que não são assim, e vão ter um percurso muito maior, muito mais difícil para conseguir se transformar. Quanto a essa parte do desenvolvimento, eu discordo um pouquinho com você, disso. Eu acho que a gente realmente está vivendo num mundo extremamente materialista, cada um pensando em si, está muito mais forte isso. Não tenho dúvida dessa coisa de você ver a pessoa sofrendo, a pessoa se preocupa mais em filmar do que socorrer, do que ajudar. Isso é uma coisa lamentável. Mas eu não posso deixar de acreditar que existe uma parcela muito grande do bem. Não, isso Não. isso já é uma maioria. Você dentro dos Mas falando de só reforçar esse lado. Existe gente fazendo coisas que ele não faz nem ideia, né? De obras, de amparo, e se arriscam a própria vida para buscar uma criança lá no Congo e enfrentando, assim, tipo assim, se o cara me matar agora, ninguém vai ficar nem sabendo, quer dizer, a pessoa se arrisca tudo, de ajudar uma outra que nem conhece, nem sabe, puro amor, né? Quanto que essas pessoas são mais despojadas do materialismo do que nós, que não temos ainda a necessidade, né? A gente ainda não consegue, o nosso é mais limitado. E é assim mesmo tem que ser. A gente está todo mundo aqui numa constante, sobe, desce, mas gradativamente evoluindo. A gente nunca, mais que a gente veja, mais que a gente estude, veja a biografia do Divaldo, do Chico, a gente não vai conseguir se transformar nele, porque a gente não tem competência moral, não temos competência de sentimento para ter tudo aquilo que ele já veio para desenvolver. E a gente, graças a Deus, a pequena evolução que a gente teve
voltando do texto, colocando um pouquinho de lado a razão e tentando evoluir um pouquinho nessa parte do moral, já é um salto que a gente não faz nem ideia perto de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já viveu em nossas vidas. Então, a gente tem que realmente agradecer e sempre para nos mostrar qual o caminho. A gente, esse coração que não nasceu genuinamente bom, como alguns que a gente conhece, nunca perder o direcionamento para a gente conseguir chegar nessa iluminação, nesse desenvolvimento, nesse amor. E quanto à parte da inteligência artificial, eu acredito como todas as outras inovações, transformações que o nosso país, nosso mundo, né, nosso planeta está vivendo, vai ter um lado muito bom, também vai ter aqueles que vão pegar para fazer a sacanagem, a maldade, entendeu? O que a gente tem que ter é um equilíbrio, discernimento, para a gente não se deixar levar pela tormenta. A gente tem que estar a maré rasa, nossos pés bem firmes, e o equilíbrio para a gente tentar não entrar nessa vibe, porque vai vir várias informações, coisas, sabe, uma enxurrada de informações que a gente vai aquele negócio. É igual um presente. A gente aceita se a gente quiser. Né? E vamos vibrar sempre para que a gente seja mais impactado pelas coisas boas. O que a inteligência artificial vai trazer em termos de recuperação de deficientes físicos, de evolução na parte de equipamentos, de coisas boas. Coisas boas, né? Coisas boas. Isso. Então, muito bom tudo que você falou, só que eu queria fazer um ponto que eu acho que é importante a gente pensar, né? O Chico, ele não veio para cá, ele já não, o espírito ele jamais retrograda. O que ele tem, o que ele trouxe, foi conquistas que ele tinha. Então, as conquistas que ele teve e os trabalhos que ele realizou estavam em consonância com as possibilidades do que ele tinha ali para realizar. Qualquer um de nós um dia vai chegar àquele ponto e muito mais, até a Jesus, como ele mesmo disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, temos um caminho, mas não podemos de maneira nenhuma imaginar, não, porque não pensemos de maneira nenhuma assim, falar, não, mas porque esse sentimento dele, esse trabalho dele, ele nasceu. Não. É um esforço que ele realizou. Isso aí é uma coisa que são encarnações. São encarnações, entendeu? A gente não vai conseguir ser um Chico. Agora, mas quem sabe na próxima. Entendeu? Mas quem sabe na próxima. Possível. Tudo é possível. Porque é o seguinte, a gente vai exterminar com as energias que estarão em sintonia nossa, ou vice-versa. Né? O que nós vamos nos ali? Qual energia? Tentaremos. O tempo todo trabalhando nisso. Tem que se policiar, né? Como você falar, porque mulher tem sentimento. Bom, você sabe que o homem ele se tenta. Não, o homem é um sujeito que lá na espiritualidade, na erraticidade, fala assim, eu gostaria de ser mulher. Ele é reprovado, então ele vem como homem, entendeu? Só aqueles que têm sentimento desenvolvido é que vem como mulher. Você viu o bullying que eu tô sofrendo? A gente é reprovado, a gente nasceu como você foi reprovado. Na matéria de sentimento. É um bullying, né? É um bullying cheio de café. Vai. Samuel, por favor, vamos escutar você um pouquinho, por favor. O homem é a razão, a mulher é sentimento. Isso é, no nosso mundo de prova e expiação, isso é verídico. Nós somos brutos, nós somos ainda matéria, e a mulher é sentimental, dócil, é outra coisa. Nós temos que trabalhar isso. E a Rose, nossas vidas não, nós temos uma vida.
nossas reencarnações. O Chico, ele, evidentemente, pode ter até menos reencarnações que nós, mas ele aproveitou todas elas. Eu Quer estou dizer, vendo. então, assim, o que a pergunta e a resposta trabalha aqui, que é trabalho, né? Nós temos que trabalhar, só consegue, né? Eu gosto de trabalhar com pergunta, porque o Emmanuel ele é forte também. Pode cooperar, né? Quer dizer, a razão pode cooperar. Aí eu falo assim, de modo definitivo. O modo definitivo, como o Eduardo explicou, foi entre duas vírgulas, ou seja, então ele pode ser excluído ou incluído. Então ele explica isso nesses dois primeiros parágrafos, excluindo. Mas ele fecha em modo definitivo no último parágrafo. Com o quê? Com o trabalho, né? Que a gente tem que nascer, antes de tudo, do sentimento. Nós temos que trabalhar o sentimento, só isso que a gente vai conseguir. Lembra das duas asas que nós temos que trabalhar lá, que é a asa do intelecto, a asa do moral? Seria a mesma a asa da razão e a asa do sentimento. Sem essas duas asas, nós, anjinhos, vamos ficar quietinhos, parados aqui no chão. Assim, pô, as duas eu não vou subir, não. E voltando na pergunta 198 do livro Consolador, ele trabalha, lá no 198, ele trabalha assim, no meio da resposta, que ele trabalha mais ou menos também. A pergunta é: pode o racionalismo garantir a linha de evolução na Terra? Aí ele, lá no meio do parágrafo, ele fala assim: a razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Então, quer dizer, Se sobrepõe sobre a razão. sim, razão é materialidade, razão nós homens grossos ainda, brutos, pedra não lapidada. Então, é necessário que lapidemos, que trabalhemos isso. Essa pergunta, eu achei que ela é cheia de... é, coloca que o povo europeu, ele já tinha uma evolução, ele coloca aqui que a evolução, cuja avançada posição evolutiva. Quer dizer, em 1941, livro escrito, o povo europeu tinha evolução, tinha, mas aí não tinha razão, quer dizer, isso tudo, ver as guerras, não tinha o sentimento, e sem o sentimento vê as guerras, vê o que, e ele fala que isso até hoje a gente vê nisso, não estamos vivendo isso lá na Europa, Rússia e Ucrânia, então é necessário que a gente tenha ter sentimento nos foi colocada a palavra aí, né? Nós temos que ter empatia um com o outro, do irmão carente, o irmão sofredor, né? Então, assim, eu acho que, apesar de ser três parágrafos, o Emmanuel trabalhou muito bem esses questionamentos, né? E que nós possamos trabalhar nossa evolução, nosso intelecto, melhorar nossa evolução, os nossos sentimentos para com os nossos irmãos carentes, necessitados. Seria Muito, isso. Ah, e aqui em patrocínio, eu estou em Patos hoje, né? Mas em patrocínio, 7 de setembro é feriado, mas 8 de setembro é feriado. Então lá em patrocínio é que ninguém trabalha muito forte todo mundo. Então, dá um abraço a todos, uma boa semana. Peguinho, hein? Samuel, muito obrigado por você trazer a sua colaboração, é sempre muito útil. Olha, essa pergunta a 198, ela está muito dentro da resposta, muito bom você ter trazido isso, porque só razão não dá, né? Só razão a gente vê onde é que a gente está caminhando, né? A razão é importante. A razão, ela dá equilíbrio, principalmente a emoção, para que isso caminhe para o sentimento, porque o homem, ele é um ser racional, ele precisa da razão. A gente sabe que o desenvolvimento, ele parte do intelectual para o moral, porque sem o desenvolvimento intelectual, como compreender as leis de Deus impressas em consciência e entender que elas edificam a nossa felicidade, elas nos levam à construção da felicidade. Ou seja, a razão, o desenvolvimento do intelecto é importante. O intelecto sempre parte primeiro do que o desenvolvimento moral. É o ponto de vista. Mas a gente precisa caminhar, a gente não pode continuar só lá no começo, né? O desenvolvimento do sentimento, ele tem que ser o nosso objetivo. Queria agradecer por todo mundo, por a gente estar aqui reunido, justamente no meio de um feriado prolongado. Muito obrigado, obrigado ao Samuel, a Sati, aos irmãos que estão aqui na sala com a gente, para a gente
levar adiante mais esse estudo que nós estamos fazendo do livro Consolador, à luz da doutrina do Espírito, e queria convidá-los para, na próxima semana, nesse mesmo horário, entre 17 e 18 horas, darmos continuidade a esse estudo. Nós estamos caminhando para a pergunta de número 222, que é a seguinte: que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Olha, uma pergunta interessante, né? Essa expressão, na verdade, eu vi poucas vezes, mas não é uma expressão incomum para mim. A gente vai ver o que Emmanuel trabalha com relação a o que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se refere os espíritos amigos. Boa pergunta, né? A gente vai poder caminhar sobre entender um pouco o que significa essa expressão aí, expressão bem interessante, parece uma expressão idiomática, mas que tem uma profundidade. A gente, a semana que vem, vai aprofundar um pouco sobre ela. Queria agradecer a presença de todos e quem deseja fazer para nós a prece de encerramento, por favor. Nivaldo que está tudo quietinho. Nivaldo está dormindo, vamos pedir para ele acordar. Acorda, Nivaldo, faz para nós uma prece de encerramento, por favor. Vocês escutam que eu estou desde as 5 horas. É como eu estou muito cansado. Né? Não pensar que você não é realmente que envolver isso. Então vamos agora novamente mentalizando de uma forma maior o que nós agradecemos a Deus e a toda essa equipe de estudo que sempre nos ajuda a raciocinar a luz na nossa doutrina, que possamos compreender a razão e a emoção de todos os seres que aqui estão, de nossos mestres maiores, que nos ajuda a todo momento a todos. Vamos agradecer a Ti, Jesus. Vamos persistir, por persistir em nós, para podermos crescer, começar as nossas caminhadas e evoluir em Tuas cidades. Agradecemos a Ti, Pai, pela permissão que Vós nos dá para aqui estar, compreendendo e amando. Assim vamos pedir, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado sejas o Teu nome. Que venha até nós, Pai, o Teu. Que sejas feito, Senhor, a Tua vontade, aqui nesta terra, como ela é feita em todos os céus. O pão material e espiritual, Pai. Dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoe as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixe, Pai. Não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos, Pai. Livra-nos de todo mal, de toda maldade. Pois Teu és o reino, o poder, a luz e a glória. Todas as unidades. Pai, graças a Deus, permitir estarmos em experiência e evolução nesse planeta. Gratidão. Graças. Graças a Deus. Uma boa semana para todos nós. Nos vemos semana que vem nesse mesmo horário. Muito obrigado.